Fala galera, chegando agora para o nosso primeiro vídeo de dicas aqui no canal do Stats. Hoje a gente está aqui com o quarto tá arrumadinho, mas a gente está com um cenário improvisado. Mas o mais importante é a gente falar sobre o Cartola FC, falar sobre as dicas para essa primeira rodada. É isso mesmo, parece que foi uma eternidade que acabou a última temporada. Na verdade ela acabou já esse ano, mas já fazem mais de 3 meses que o campeonato acabou e agora chegou a hora de voltar. Então já vamos lá para a tela do computador, mas antes eu quero pedir a vocês para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Então, vamos lá pro computador. Pessoal, antes da gente falar sobre as dicas, falar sobre cada jogador, vamos ali para os confrontos, né? São 10 confrontos nessa rodada, a rodada completa, não teve jogo atrasado, a gente espera que não tenha, porque você vai lembrar que no ano passado a primeira rodada teve 3 jogos atrasados, na verdade adiados para depois, e ainda teve o jogo do São Paulo que ia acontecer e por causa do surto de Covid no jogo contra o Goiás, o jogo não aconteceu. Mas dessa vez, aparentemente, 10 jogos, rodada completa pra gente. Se a gente for analisar subjetivamente e também nas casas de aposta, pintam dois favoritíssimos, que são o Internacional, que vai jogar contra o Sport em casa, e o Atlético Mineiro, que joga contra o Fortaleza em casa. Esses são provavelmente dois times que são os mais favoritos da rodada e que vão ter muitos jogadores escalados nessa rodada. Então, vale ficar de olho. Outros jogos para você analisar também são o Atlético Paranaense tem um jogo interessante contra o América Mineiro. Apesar do América Mineiro vir bem, o Atlético Paranaense é o favorito, está bem na Sul-Americana, ganhou 5 jogos, se classificou. Outro jogo também para ficar de olho é o São Paulo e o Fluminense. O São Paulo é favorito, apesar do Fluminense também estar bem, ganhou do River no último jogo, mas o São Paulo é favorito, joga em casa. E a gente também pode olhar tanto para o Flamengo, que vem também em ótima fase, campeão carioca, pega o Palmeiras em casa. É um jogo difícil, porque é um jogo contra dois dos mais prováveis candidatos ao título esse ano, mas o Flamengo a gente sabe do poder ofensivo da equipe, então com certeza vai ter boas opções. E a gente pode olhar também para o Corinthians, que apesar de não estar na sua melhor fase, enfrenta o Atlético Goianiense em casa, e também o Cuiabá, que vem da segunda divisão, pega outro time que vem da segunda divisão, que é o Juventude, mas o Cuiabá tem alguns jogadores interessantes aí que também podem pintar no time do Cartola. Então, vamos lá para o Cartola. Então vamos começar com os goleiros, vamos aqui para os goleiros. Uma coisa importante sobre os goleiros esse ano é que, como você já viu num vídeo que a gente fez aqui, e também lá na nossa análise, lá no site, provavelmente a tendência é que a diferença entre os goleiros seja menor. O que isso quer dizer? Ano passado a gente via muitos goleiros negativando demais e alguns goleiros, quando estavam iluminados, com 3, 4 defesas difíceis e o SG, mitavam. Então às vezes a diferença de você acertar e errar o goleiro podia ser de até 20 pontos. O que é muita coisa. Esse ano, com o fim das defesas difíceis, com o fim do passe incompleto com o goleiro, o SG vai ganhar força, mas o mais importante é que o SG é uma pontuação de 5 pontos. E tem as defesas que vão ser um pouco mais constantes, né? Talvez não são todos os goleiros que vão fazer muitas defesas em todos os jogos, mas as defesas vão ser muito constantes. Então, uma coisa importante é que os goleiros não vão fazer muita diferença entre eles. A dica principal dessa primeira rodada é não investir muito alto nos goleiros, porque você vai precisar para outras posições e é importante deixar aí uma gordurinha no gol. Então, vamos falar de alguns goleiros interessantes para essa primeira rodada. A gente pode citar, por exemplo, o Walter, que ganhou a eleição de bom e barato. O Cuiabá joga com o Juventude em casa, 5 cartoletas. O Cleiton também é um goleiro que, como a gente viu lá na análise, ele ano passado não era um goleiro cartoleiro, inclusive era um goleiro muito barato, mas que dificilmente pontuava. E para esse ano a gente já viu que com as defesas ele pode ser um pouquinho melhor. A gente tem também o Matheus Klaus, que é um goleiro bem barato, então para quem quer economizar, pode ser uma grande opção. 2 cartoletas apenas, pega o Santos em casa. O Bahia joga contra o Santos, a gente sabe que o Santos não está tão bem. E falando em Santos, a gente fala sobre o próprio goleiro Santos, que é do Atlético Paranaense. É um goleiro mais caro, então você teria que investir um pouco mais. Porém, é um goleiro com boa chance de SG, então se você está de olho no SG, o Santos é uma boa pedida. A gente sabe que teriam outros goleiros também pensando em SG, é o caso do Everson e do Marcelo Lomba, que são 2 SGs muito prováveis na rodada, mas, como a gente disse antes, são goleiros caros e provavelmente não vai valer a pena investir neles. Passando para a lateral, então, a gente tem um caso parecido. A gente já olha aqui o Reinaldo, por exemplo, o Reinaldo foi uma grande opção ano passado, porém, a gente percebe que 17 cartoletas é o mesmo caso do Vinha, do Palmeiras também, foi um jogador excelente de cartola ano passado. É um preço salgado para a primeira rodada, você só vai ter 100 cartoletas para apostar. Não quer dizer que você não possa apostar
investir num jogador, em 2 jogadores, mas você tem que lembrar que você tem que buscar um custo-benefício, né? Será que o Reinaldo com 17 cartoletas vai entregar uma valorização mínima e uma boa pontuação? Difícil. Então, a gente olha aqui para o Guilherme Arana. O Guilherme Arana talvez seja a principal opção nessa primeira rodada pelo preço dele. 9 cartoletas ele está num bom preço, está descontado. E a gente olha também para o Sarabia, por exemplo, que a gente lembra que ele começou muito bem o ano passado, ficou até muito caro, era muito cartoleiro, muitos desarmes. Enfrenta o Sport em casa, o Inter é bem favorito, então é uma grande opção. Continuando, também tem outras boas opções, a gente pode falar do Abner Vinícius, vai falar bastante do Atlético Paranaense nesse vídeo, é uma boa opção. O Moisés do Inter também não deixa de ser uma boa opção, por 8 cartoletas. E aí você pode ir descendo, você vai encontrar laterais mais baratos. Quero destacar o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz também é um bom e barato, 5 cartoletas. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai aparecer em muitos times. É um jogador que precisa de pouco para valorizar, então se você está só pensando em valorização, é uma ótima pedida. Mas também ao mesmo tempo é um jogador que tem bom potencial de pontuação. E a gente sempre fala que o jogador que valoriza é o jogador que pontua. Então lembre sempre disso. Para você valorizar, se você quer buscar cartoletes nessa primeira rodada, você precisa de jogadores que pontuam. E o Felipe Luiz, sem dúvida, vai ser uma boa opção. Aí eu vou destacar também outro lateral bem barato, que é o Kelvin, do Atlético Paranaense, apenas 3 cartoletas. Se você está apostando no SG do Atlético Paranaense, é uma boa pedida ali para dar aquela desafogada na lateral. Você pode talvez apostar num Arana, num Sarabia, que vai ser um pouquinho mais caro, e pode vir com o Kelvin, que é um jogador mais barato e pode ser uma boa opção aí para lateral. Então a gente tem boas opções na lateral, tem outras também. O próprio Wendel do Cuiabá é um jogador interessante. Ele veio do Inter, né? Você lembra dele no ano passado no Inter. É um jogador também interessante, principalmente se o Cuiabá conseguiu o SG. A gente sabe aí que lateral a gente está bem servido, vai ser até difícil de escolher. Vamos para a zaga então, olha, na zaga a gente vai sofrer do mesmo problema que vai sofrer no meio, no ataque, por quê? Os jogadores que já estavam consolidados no ano passado, que a gente já confiava, estão caros, natural. O Cartola faz isso até para dar um pouco de graça e dificultar um pouco o jogo, né? Então a gente olha aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras, Vitor Cuesta, Pedro Jeromel e até o Júnior Alonso, com 12 cartoletas, são jogadores caros. O Júnior Alonso talvez apareça aqui como uma boa opção, porque o Atlético Mineiro é favorito, tem boa chance de SG, então 12 cartoletas não é um investimento baixo, mas que pode ser feito se você conseguir equilibrar bem nas outras posições, pode ser uma boa opção. Falar também do Rodrigo Caio, não deixa de ser uma boa opção, apesar que a gente sabe que o Flamengo não está com um bom poderio defensivo. O Flamengo tem sofrido bastante, principalmente jogadas de bola parada. É sempre um risco, mas se você confia... Vou falar também do Thiago Heleno e do Igor Rabelo. O Igor Rabelo é interessante porque se você quer dobrar ali, por exemplo, a Arana e mais um zagueiro do Atlético Mineiro, o Igor Rabelo talvez aí são 3 cartoletas que você economiza. Não deve dar grande diferença do Júnior Alonso. O Júnior Alonso a gente conhece, a gente sabe que ele é um pouco mais cartoleiro, mas também não deve ser uma grande diferença. Então pode ser uma opção interessante para você que está apostando no Galo e quer ir pelo menos com 2 defensores do Atlético Mineiro no jogo. Também vou falar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique a gente sabe que ano passado ele foi muito escalado porque ele era um zagueiro barato, praticamente se manteve barato, principalmente quando o Atlético jogava na Arena da Baixada, era um zagueiro barato, fica parecendo esse abandonou o tempo todo aqui, mas a gente sabe que o Pedro Henrique era uma opção barata, então acho que eu destaco ele também. E temos o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro é aquela opção que você não vai esperar uma grande pontuação, mas é um jogador que tem SG muito provável e é barato, 5 cartoletas. Então você pode ter certeza que o Lucas Ribeiro também vai aparecer bastante nesse ano. E aí a última opção seria o Raul Gustavo do Corinthians. Assim, provavelmente não vai ser um cara que vai ser escalado no stat, não vai aparecer em muitos times, mas se você preferiu investir mais em outras posições, gastou mais dinheiro e faltou muito pouquinho para fechar a zaga, talvez seja uma boa opção, principalmente se o Corinthians mantiver o SG contra o Atlético Goianiense. O Raul Gustavo tem potencial para pontuar bem. Vamos então para os meias. A gente sabe que do meio para frente o stat só pensa em decisão. A gente não gosta muito de escalar jogadores que têm bons desarmes. A gente até um exemplo clássico do ano passado era o Raul do Bragantino, que era um jogador interessante, mas você pensa que na hora que você comparava, por exemplo, vou deixar de escalar um Vina para escalar o Raul. Se o Vina faz um gol, e ele fez bastante gol, dá uma assistência, para o Raul conseguir compensar isso em desarmes, em outros scouts, é muito difícil. Então, do meio para frente, a nossa dica é 4-3-3 na maioria das rodadas e
3 meias e 3 atacantes com alto potencial de decisão. Então a gente olha aqui, Claudinho, 18 cartoletas, tá caro. Vina, 18 cartoletas, tá caro. Com certeza você não vai conseguir escalar os dois, apesar de serem duas boas opções. O Rafael Veiga também vem num ano muito iluminado, é o batedor de pênalti do Palmeiras, mas é difícil porque ele enfrenta o Flamengo, que a gente sabe que tem os seus problemas defensivos, mas também é um jogador caro. Rascaeta, talvez seja provavelmente a única opção desses mais caros que vale a pena investir, somente pelo fato de ser um jogador muito decisivo. Então, se você pensa no Arrascaeta, é um cara que tem decisão o tempo todo. Ano passado ele começou o campeonato meio desequilibrado, alguns jogos ele ia muito bem, outros jogos não ia tanto. Então assim, você tem que avaliar se você acha que o Arrascaeta tem ali o potencial para fazer ali pelo menos uns 8, 9 pontos, que aí seria o suficiente para ele conseguir valorizar, te entregar uma ótima pontuação. Então você tem que fazer esse cálculo. O Everton Ribeiro foi um jogador interessante porque ano passado ele foi um dos bons e baratos, né? Ele custava 5 cartoletas quando começou o ano, era um jogador que foi muito escalado, mas apesar de ter sido convocado para a seleção brasileira, não vem muito bem. Então, é um jogador difícil de apostar. Aqui na meiuca, ali, nos jogadores que não são nem tão caros nem tão baratos, destaco o Rodriguinho do Bahia, é uma liderança técnica da equipe, talvez junto com o Gilberto. Então, o Rodriguinho a gente sabe do potencial dele, por 10 cartoletas, pega um Santos fragilizado, é uma boa opção. Gabriel Sara também contra o Fluminense é uma boa opção, junto com o Igor Gomes. E eu destaco também o Matheus Vital, que a gente sabe que o Corinthians, dentro de casa, é um time forte. O Matheus Vital, custando 8 cartoletas, tem boas possibilidades de pontuar bem. E para quem também quer um jogador bem mais barato, posso destacar o Lisieiro, que vem jogando muito bem. A gente não sabe se isso vai se traduzir em cartola, a gente tem que esperar. Mas é um jogador que tem jogado muito bem. E um outro jogador que é barato também, e que talvez valha a pena investir, é o Lucas Evangelista, mas a gente sabe que não é um jogador de muitas decisões, mas se você quer um jogador mais barato, de um time que é forte, o Bragantino se consolidou bem na primeira divisão, esse ano deve ali talvez beliscar até uma vaga na Libertadores, quem sabe. É um jogador interessante, o Lucas Evangelista pode ser uma opção também para o seu time. Então, já encaminhando aqui para o final das dicas, vamos lá para o ataque, que Gabigol e Marinho, a gente sabe que são dois jogadores excepcionais. O Gabigol tem 15 gols em 15 jogos, é muita coisa. Mas por 22 cartoletas e o Marinho por 23 cartoletas, eu diria que vai ser muito difícil escalar esses caras nas primeiras rodadas. Quem sabe eles desvalorizando, né? Talvez em 2 rodadas eles possam desvalorizar e aí virarem jogadores que você escale. Até se você conseguir um bom número de cartoletas nas primeiras rodadas, eles podem se tornar opções. Mas por enquanto é bem difícil. 2 jogadores que devem ser bem escalados, apesar do preço. Thiago Galhardo, 15 cartoletas e Hulk, 13 cartoletas. Por quê? Tanto o Inter quanto o Atlético Mineiro têm grande potencial de gols. A gente sabe que são os 2 times mais favoritos da rodada. Isso não é só a gente que diz, as próprias casas de apostas estão dizendo. Então, você provavelmente vai ver o Hulk muito de capitão. É um cara que a gente sabe da qualidade dele. Tá jogando bem, isso que é o mais importante. E o Thiago Galhardo agora como atacante, né? Ano passado ele era meia. Se consolidou também no Inter. Mas eu vou destacar também 2 jogadores desses mesmos times. Que é o Marrone, custa 6 cartoletas. E o Yuri Alberto, que custa também 6 cartoletas. 2 jogadores também de Atlético Mineiro e Inter, que provavelmente vão aparecer bastante. São 2 boas opções. Olhando ali no meio, mais ou menos ali nos jogadores que não são nem tão caros e nem tão baratos, eu destaco o Ítalo, do Bragantino, apesar de jogar fora contra a Chape, é uma boa opção. O próprio Savarino, ano passado, teve bons momentos, pode ser uma boa opção, mas eu acho que por 10 cartoletas talvez seja difícil de escalá-lo. Tem o Renato Kaiser. E, além do Renato Kaiser, tem também o Vitinho. A gente vai chegar aqui no Vitinho, que é um cara que custa só 5 cartoletas. E a gente não pode deixar de citar o Gilberto. Além, claro, da técnica dele, a gente sabe que é um bom atacante, faz muito gol. Ele é o bom e barato, custa 5 cartoletas. Então, talvez ali no terceiro espaço do ataque, o Gilberto vai aparecer muito. Mas, assim, são muitas opções no ataque também. A gente vai ter que parar para analisar com calma depois. Muito provavelmente ou o Hulk ou o Thiago Galhardo vão aparecer lá no ataque, mas, de novo, importante olhar o custo-benefício do jogador, que não é questão de olhar se o jogador é muito caro ou é muito barato, é olhar se o jogador tem um bom potencial de pontuação para entregar as cartoletas que você precisa, mas o mais importante é entregar a pontuação que traz essas cartoletas. E para finalizar, a gente pode falar dos técnicos. Eu, particularmente, não acho que vale investir muito alto num técnico. A diferença dos técnicos, assim como a gente falou do goleiro, é ainda menor. Um técnico que vai muito bem numa rodada vai fazer 9 pontos, se muito, e um técnico que vai muito mal vai fazer 3 pontos. Então, assim, é uma diferença muito pequena para você gastar muito dinheiro.
Então, vale apostar no Abel Ferreira ou no Rogério Ceni? Provavelmente não. Se sobrou um pouco de dinheiro, o Miguel Ángel Ramírez é um técnico interessante, custa 8 cartoletas. Provavelmente o Inter, além de ser favorito, deve ganhar e tem grande chance de manter o SG. O Sport não está bem na temporada, mas se você olhar mais lá no fundo, a gente também tem outras opções interessantes. O próprio Alberto Valentim do Cuiabá custa só 2 cartoletas, um técnico barato. E o próprio técnico Antônio Oliveira do Atlético Paranaense, 5 cartoletas, também é uma boa opção. Acredito que se você montar direitinho o time ali, vão sobrar ali umas 5 cartoletas para o técnico e dá para investir num bom técnico com excelente custo-benefício. Essas foram as dicas dessa primeira rodada. A gente está aqui até meio corrido, hoje é sexta-feira, mas o mais importante é a gente analisar e, claro, tentar começar com o pé direito. Queria pedir de novo para vocês seguirem a gente aqui, se inscrever no canal, segue lá as nossas redes sociais no @stats_cartola no Twitter e no Instagram. E se você tem interesse em ser nosso sócio para receber o time antes do mercado fechar, vamos deixar também aqui o link na descrição para você assinar o plano. Usa o cupom TITULAR, digita lá na hora do pagamento, que você vai ter 15% de desconto. Beleza? Galera, a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até a segunda rodada.